Donald Trump foi condenado. E agora? Entenda o caso e o impacto disso na eleição americana. Trump foi condenado pelo júri de Nova York por supostos 34 crimes. Número esse montado para fazer o fato parecer pior, mais grave do que é. Explicarei mais à frente. Acontece que Trump teve um caso em 2006 com a atriz pornô Stormy Daniels. Anos depois, ao se candidatar para a presidência dos Estados Unidos, a atriz ameaçou divulgar o acontecido e o advogado de Trump fez um acordo com ela para manter a história sob sigilo. Isso não é suborno. É acordo de confidencialidade, que é um instrumento perfeitamente legal e legítimo. O acordo foi aceito e a atriz recebeu US$ 130 mil em outubro de 2016 em troca do seu silêncio. Até aí tudo bem, afinal trata-se de um combinado lícito entre duas pessoas adultas e livres. O problema todo está no fato de que o pagamento foi efetuado diretamente à atriz pelo advogado de Trump, que depois ressarciu o advogado pelos pagamentos e o registrou como despesas advocatícias. Essa é a acusação contra ele, uma suposta fraude contábil. E os 34 crimes que eu disse que ia explicar são os 34 recibos e cheques realizados para cobrir o pagamento do advogado. Ou seja, fica claro que não são 34 crimes. Trata-se de uma acusação única, que foi desmembrada em 34 partes para fazer a coisa parecer muito pior do que é. Só por isso que eu já falei aqui, já se percebe também a forçação de barra para condenar o Trump em julgamento 100% político. Alguns fatos que sustentam tal afirmação. 1. A filha do juiz, Lauren Merchant, é presidente da Authentical Companies, uma empresa de consultoria política que possui declarado viés de esquerda. A Authentic Companies tem como cliente Adam Schiff, autor do pedido de impeachment contra Donald Trump e os Majority PAC do Senado, que é fundo do Partido Democrata para arrecadação de recursos. 3. Ela já trabalhou diretamente para Joe Biden e Kamala Harris. 4. Dois clientes de Lauren Merchant doaram juntos US$ 93 milhões para a campanha do Partido Democrata. 5. A acusação contra Trump foi conduzida por Alvin Bragg, promotor de Nova York que se elegeu, nos Estados Unidos os promotores são eleitos, prometendo em sua campanha uma perseguição judicial contra Donald Trump. Além disso, 6. Tiveram a que inventar um crime eleitoral sobre o argumento de que Trump fez o que fez para manipular as eleições, o que é um raciocínio tão subjetivo quanto fraco. Afinal, em ano eleitoral, absolutamente qualquer coisa tem impacto na eleição e, portanto, pode ser enquadrada como tentativa de manipulação do resultado. E como vão provar que era essa a intenção do contrato de confidencialidade? Não poderia ser, por exemplo, evitar o constrangimento de sua esposa e filhos caso o fato viesse à tona? Portanto, não há dúvidas de que se trata de boa e velha perseguição jurídica, típica de qualquer republiqueta das bananas, a que a democracia norte-americana está recorrendo para tentar a todo custo tirar de Trump a vitória iminente sobre o falido Joe Biden. A boa notícia é que nos Estados Unidos não existe uma lei equivalente à brasileira ficha limpa, e independente da sua condenação, ele poderá concorrer normalmente. É claro que até lá o Partido Democrata, a mídia americana, baterão dia e noite nessa tecla com o objetivo de elementar a imagem de Donald Trump e evitar o escândalo que seria a eleição de um condenado. Isso não é muito preocupante, afinal, a escancarada injustiça e perseguição a qual Trump está sendo submetido já está se mostrando um tiro no pé. Nas 24 horas seguintes à decisão, Trump recebeu nada menos que US$ 35 milhões em espontâneas doações para sua campanha. O sentimento de mobilização é grande. Trump tem recebido apoios inéditos e inesperados de figuras que nunca o apoiaram, mas decidiram fazê-lo depois. Se assustarem com a grande ameaça à democracia que claramente está pairando sobre os Estados Unidos nesse momento. E por falar em ameaça à democracia, a imprensa brasileira tem seguido a toada da mídia americana e as figurinhas carimbadas da Globo News e companhia já estão arrancando os cabelos ao vivo diante do risco de um condenado na presidência. Ora, como o mundo dá voltas. Quer dizer que os Estados Unidos terem um condenado na presidência é um escândalo, mas o Brasil pode. Quem vai se esquecer de William Bonner abrindo a sabatina do Jornal Nacional com o Lula dizendo: o senhor não deve mais nada à justiça. Bom, eu jamais esquecerei, acho que você também não. E olha, o Trump foi condenado por um fato minúsculo e irrelevante para a política, afinal é um fato moral, cuja matéria é extremamente discutível se chega a configurar algum crime ou não, exceto pró-político e esquerdista júri nova-iorquino. Não precisou nem chegar perto dos crimes de uns e outros, como os do chefão dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo. Mas tudo isso é bom. Quanto mais injustiça, mais alienados abrem seus olhos, mais fica escancarada a parcialidade da justiça e da imprensa.
mais fica impossível de negar que o sistema se mobiliza inteiro para destruir certas pessoas e que, se é tão importante assim tirar do caminho certos Trumps e Bolsonaros da vida, mais aumenta a nossa certeza de quem devemos apoiar. Os americanos parecem estar entendendo isso e a eleição de novembro promete ser a apelação do povo a uma instância superior, que será avaliada por um júri composto por 300 milhões de pessoas que decidirão se o culpado é mesmo Trump pelos supostos crimes que o condenaram ou o culpado é o sistema por persegui-lo e usar a justiça como arma eleitoral. O tempo irá dizer. Tal como a facada em Bolsonaro, esse circo montado em Nova York é uma facada na democracia americana, que se Deus quiser também servirá para aproximar o Trump ainda mais da sua vitória. E você, o que está achando de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários e sugestões para o vídeo. Também deixo aqui os créditos desse texto que eu li para vocês, do Pedro Delfino, PH Delfino, meu professor. Se você gostou desse conteúdo, gosta de estudar sobre desenvolvimento de investimentos, política e de forma geral o crescimento espiritual e físico que nós precisamos nessa existência, já segue o perfil em todas as mídias sociais, o Ellison Todd. E deixo para vocês algumas passagens da Rede Globo para recordarmos. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. E quem lembra aqui do Bonner abrindo uma cervejinha para comemorar a vitória do Lula? Antes de encerrar, eu preciso fazer uma correção. Cometi um erro aqui. Eu me referi ao dinheiro devolvido à Petrobras como 6,2 bilhões de dólares. Não foram de dólares, foram de reais. Está feita a correção aqui. Ah, bom, então assim... Devolvido à Petrobras como 6,2 bilhões de dólares. Não foram de dólares, foram de reais. Bom, acho que isso explica bastante coisa, né? O Jornal Nacional recebeu a maior parte da verba publicitária do primeiro ano da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT totalizando 24 milhões de reais em anúncios direcionados à principal telejornal da TV Globo Lixo. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Até breve!